Geometria das funções. A geometria das funções é uma área da matemática que estuda as relações entre funções e seus gráficos. Ela é uma área extremamente importante e útil, com aplicações em diversas áreas, como física, engenharia, economia e estatística. A geometria das funções tem como base os conceitos de funções, gráficos e propriedades geométricas dos gráficos. Uma função é uma relação entre um conjunto de entradas e um conjunto de saídas, que pode ser representada por um gráfico. Os gráficos das funções são representações visuais que mostram como a função se comporta em relação às suas entradas e saídas. A geometria das funções estuda como as propriedades geométricas dos gráficos das funções afetam o comportamento das funções. Por exemplo, a forma do gráfico pode indicar se a função é crescente, decrescente, constante, ou se possui pontos de máximo ou mínimo. A geometria das funções também estuda as relações entre diferentes funções, como a composição de funções e as inversas de funções. A geometria das funções tem diversas aplicações práticas. Na física, por exemplo, ela é usada para modelar o comportamento de sistemas físicos e prever suas propriedades. Na engenharia, ela é usada para projetar sistemas de controle e para otimizar o desempenho de sistemas complexos. Na economia, ela é usada para modelar o comportamento de mercados e prever os preços futuros. Uma das principais ferramentas da geometria das funções é o cálculo diferencial e integral. O cálculo é usado para estudar o comportamento das funções em pontos específicos, como a derivada de uma função em um determinado ponto, que representa a taxa de variação instantânea da função nesse ponto. O cálculo integral, por sua vez, é usado para calcular áreas sob os gráficos das funções e para determinar volumes de sólidos. A geometria das funções também está relacionada a outras áreas da matemática, como a geometria analítica e a álgebra linear. Ela é uma área em constante evolução, com muitos problemas e desafios ainda a serem resolvidos, e é uma das áreas mais fascinantes e importantes da matemática moderna. Em resumo, a geometria das funções é uma área da matemática que estuda as relações entre funções e seus gráficos, bem como as propriedades geométricas dos gráficos. Ela tem aplicações em diversas áreas da ciência e da tecnologia, e é uma ferramenta essencial para a modelagem e previsão de comportamentos de sistemas complexos. A geometria das funções é uma área em constante evolução, com muitos desafios e oportunidades emocionantes para pesquisadores e estudantes. Questões: o que é geometria das funções? Quais são os conceitos base da geometria das funções? O que são gráficos de funções? Qual é o objetivo da geometria das funções? Como a geometria das funções pode ser aplicada na física? Como a geometria das funções pode ser aplicada na engenharia? Como a geometria das funções pode ser aplicada na economia? O que é cálculo diferencial? Como o cálculo diferencial é utilizado na geometria das funções? O que é cálculo integral? Como o cálculo integral é utilizado na geometria das funções? Qual é a relação entre geometria das funções e geometria analítica? Qual é a relação entre geometria das funções e álgebra linear? Por que a geometria das funções é uma área em constante evolução? Quais são os principais desafios da geometria das funções atualmente?